Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Nesse vídeo eu quero utilizar a simulação para poder explorar com mais detalhes o processo de funcionamento e de carga de um capacitor. Pois bem, aqui na simulação você tem algumas possibilidades interessantes. Você pode alterar o material isolante que separa as duas placas paralelas de um capacitor. Você pode alterar a distância entre as placas. Você pode alterar também a área das placas, ou seja, o tamanho das placas paralelas desse capacitor. E claro, você pode também conectar esse capacitor a um sistema elétrico, a uma diferença de potencial, ou então desligá-lo. Pois bem, é importante que você perceba que a capacitância, indicada pela letra C de um capacitor, ela depende de duas constantes, ok? Mas exclusivamente desses dois fatores que são geométricos: a área das placas e também a distância entre as duas placas. Perceba como essa relação matemática deixa claro para você que a capacitância ela é inversamente proporcional à distância. Ao aumentar a distância, D cresce, C diminui, ou seja, quanto maior a distância, menor a capacitância. Isso quer dizer que, aumentando a distância entre as placas, esse capacitor consegue armazenar menor energia. Processo contrário, diminuindo a distância, aumenta-se a capacitância. Agora, com relação à superfície, ok? Aumentando a área das placas, você consegue aumentar a capacitância. E diminuindo a área das placas, diminui-se a capacitância, ok? Portanto, que fique claro, a capacitância vai ser medida, no caso dessa simulação, em picofaraday, ok? E é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância que separa as duas placas. Pois bem, trocando o material que separa as placas condutoras, aqui nesse botão você pode alterar a quantidade de material dielétrico. Portanto, nesse caso, como eu coloquei papel separando as duas placas, quanto maior a quantidade desse dielétrico, desse isolante que separa as duas placas, maior a capacitância, ok? Então, estou aumentando a quantidade de papel, estou aumentando a capacitância do meu sistema. Diminuindo a quantidade de papel, diminui-se a capacitância, ok? Bom, a gente pode também ligar o sistema a uma diferença de potencial, ok? Então agora perceba que as placas estão ligadas, por exemplo, a uma bateria. Antes não estava, agora está. Bom, a quantidade de carga que esse sistema pode armazenar vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial ou a voltagem fornecida por essa pilha ou bateria. Olha que interessante, se estiver desligado 0 volts, não tem armazenamento de carga nas placas, mas se você aumenta gradativamente a voltagem, vamos colocar 2 volts, perceba então que, estabelecida uma diferença de potencial, as placas já armazenam carga elétrica, ok? E aí você tem a indução eletrostática entre as placas e elas podem armazenar energia potencial elétrica. Fazendo o processo contrário, diminuindo a voltagem e fazendo ela negativa, agora perceba que haverá uma inversão nos polos da bateria. Onde é positivo vai ficar negativo e onde é negativo vai ficar positivo. Perceba? Ok? E aí você tem uma corrente elétrica circulando no sentido contrário
Vamos colocar aqui a mesma diferença de potencial de 2 volts, só que agora negativo, ok? Perceba que as cargas elétricas nas placas se inverteram. Quando a diferença de potencial é positivo, essa placa estava positivamente carregada. E essa placa estava negativamente carregada, e agora a situação se inverteu. Aqui nesses 3 comandos nós podemos alterar como nós vemos a simulação. Aqui você tem uma possibilidade de ver como que o dielétrico se comporta nesse meio, ok? Então, aumentando a nossa diferença de potencial, você consegue ver que aquele dielétrico ele começa a ser polarizado, ok? Se não lembra de polarização, assiste o vídeo anterior. Fazendo o processo contrário, aquele dielétrico, olha, inverte sua polarização. Tudo bem? Outra coisa que dá para fazer com a nossa simulação é fazer a visualização do vetor ou das linhas de força do campo elétrico que existe entre as duas placas. Sempre aquele campo elétrico orientado do positivo para o negativo, ok? Vou deixar assim, fica mais claro da gente fazer a visualização, ok? Do positivo para o negativo. Se invertermos a voltagem, as linhas de campo invertem o seu sentido, ok? Bom, estou deixando o link da simulação para vocês poderem fazer as medidas de vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Bons estudos para todos.